O autor do atentado à Praça dos Três Poderes, em Brasília, Francisco Wanderley Luiz, visitou a Câmara dos Deputados horas antes do ataque ao Supremo Tribunal Federal. Ele entrou na casa na manhã de ontem, foi até o banheiro e saiu. Antes fizesse lá o que ele queria fazer. Além do STF, a Câmara era outro alvo de Francisco Wanderley. A ex-mulher do autor do atentado, Daiane Dias, afirmou que Francisco já planejava o ataque desde 2022. Daiane afirmou à Polícia Federal que o objetivo dele era assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos começar o debate. A primeira discussão que se coloca foi um lobo solitário, que eu prefiro chamar de um bobo otário, ou isto é uma orquestração? Não tem investigação ainda. Paulo Loyola, a polícia, cadê as provas? Eu quero evidências, provas, elementos, indícios. Eu queria te ouvir, mas eu acho perigoso qualquer tipo de conclusão precipitada, que sirva como pretexto para alguma narrativa. Porque, olha, já chega de violação de direitos. Queria te ouvir. Boa tarde a todos que estão em casa, boa tarde, Capês, boa tarde, companheiros que estão aqui na mesa hoje. Bem, é isso, tem que iniciar uma investigação. Eu, particularmente, não acredito na hipótese de orquestração, tá? Agora, tem um outro ponto bastante importante que a gente tem que conversar sobre a nossa democracia e sobre a responsabilidade dos nossos líderes enquanto consequências naquilo que seus liderados acabam fazendo. E nesse sentido, Capês, repito, mesmo não acreditando em algo orquestrado, ainda que tenha sido uma pessoa que foi candidato pelo PL, eu não estou trazendo aqui nenhuma hipótese em termos de orquestração do ato em si. Mas eu acho que a gente não pode, e seria, no mínimo, descuidado da nossa parte em não lembrar que frases muito duras foram ditas e que terminam, sim, por influenciar determinadas pessoas. Pessoas, talvez, com a saúde mental um pouco maltratada. Sim, agora, a gente tem que lembrar algumas frases que foram ditas, por exemplo, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, sim, podem ter influenciado e que certamente influenciaram este ato. Então, quando o Bolsonaro fala, vamos fuzilar a petralhada, quando ele fala, só Deus me tira da presidência, quando ele fala, ou eu ganho, ou algo de errado aconteceu, quando ele ataca as urnas, quando ele ataca o STF, quando ele diz, ou o ministro enquadra os seus, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, ele está nitidamente incitando atos de violência pelos quais tem responsabilidade. Então, enfim, poderia inclusive trazer outras muitas frases aqui, como se o STF fosse uma ameaça à liberdade, não podemos permitir que meia dúzia de pessoas com canetada tire a nossa liberdade. Frases e ataques à democracia e às instituições democráticas que, do meu ponto de vista, terminam por gerar ações como essa. Então, acho que isso é algo que a gente precisa refletir e entender para que lado a gente está querendo levar a democracia brasileira. Wilson Pedroso. Bom, Paulo, boa tarde a todos, boa tarde, Capês, boa tarde, amigos de mesa. Paulo Loyola é engraçado, né? Até parece que a esquerda nunca incitou nenhum tipo de debate caloroso contra o Supremo, contra o Judiciário, contra os deputados, contra prefeitos, contra governadores. Isso faz parte da democracia. Nós não podemos colocar no colo do ex-presidente Bolsonaro ou da direita uma ação de um biruta. O cara é biruta. Ele achava que soltando bombas na frente do Supremo, ele ia deixar os ministros do Supremo e o Alexandre de Moraes com medinho. E foi justamente ao contrário. Fortaleceu o Supremo e seus ministros,
Fortaleceu o presidente Lula, que já está falando... Fortaleceu. Ele é um biruta, ele era um biruta. E poderia ter ferido em pessoas inocentes. E, Capês, eu quero trazer 2 dados que eu acho importantes, que a gente não tem discutido, pelo menos as 2 vezes que eu vim aqui, nós não tratamos esse assunto. Onde ele comprou os artefatos? Onde ele comprou os artefatos? Porque, pelo que eu entendi, inclusive, eles foram produzidos, não eram só rojão. Tem artefatos que foram produzidos por ele. O que ele ficou e com que dinheiro ele ficou ao longo desses... Eu acho que ele chegou em Brasília, Capês, não foi naquela semana. Ele está, acho que desde maio ou junho em Brasília. Realmente, não tem uma articulação? Acredito que não tem. Acho que o cara seja totalmente daqueles birutas que saíram da caixinha ao longo dessa polarização. Porém, nós temos detalhes que ainda tem que ser descobertos. Onde comprou, como viveu ao longo desses 6 meses que ele esteve em Brasília, com quem que ele conversou, com quem ele se comunicou. Porque aqui eu não estou defendendo direita e não estou defendendo esquerda, estou defendendo democracia. Porque política se faz através de diálogo, não é soltando bomba e tentando explodir qualquer um dos poderes, seja o Planalto, seja a Câmara, seja o Judiciário. Isso não é política. Quer fazer? O Paulo pediu uma parte? Pois não, Paulo? O companheiro Wilson aqui abriu a fala dele dizendo que eu era engraçado. Não foi nenhuma intenção minha produzir o aqui, até porque acho que a gente está falando de um assunto que é sério demais. Mas vamos lá. Em momento nenhum eu falei sobre nada da esquerda, mas você não está vendo ninguém da esquerda ir lá em Brasília e explodir as coisas. Você está vendo uma pessoa ligada à direita que repete discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente precisa entender que consequências têm atos. E que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro incitou a violência. Essa incitação de violência tem consequências práticas, como, por exemplo, um homem se explodindo em Brasília. A esquerda queima pneus, a esquerda queima Fiesp, a esquerda... Queimar pneu é uma coisa. Queimar pneu é uma coisa. Explodir Brasília... queimar pneu tudo bem. Queimar pneu tudo bem. Uma coisa queimar Fiesp tudo bem. Então, não justifica a outra. Eu tô te falando. É que ninguém está dizendo que tudo bem. Eu estou te falando que nem na minha fala estava dizendo que nada está tudo bem. Pelo contrário, não tem nada bem nesse país. Tanto não tem nada bem que um completo louco, influenciado por um discurso que vem se inflamando cada vez mais e que tem responsabilidade, sim, do ex-presidente Jair Bolsonaro no seu discurso. Vem se inflamando. Que ele seja responsável pelos seus atos e agora assuma que quando ele fala que o filho dele fala que vai invadir o STF com um cabo e 2 soldados, quando eles falam que vão pegar em arma, quando eles falam que a eleição não foi legal, porque a esquerda também vem inflamando esse eles têm que entender que isso tem consequência prática sobre a vida da população. Muito bem. Foram feitas essas colocações, o Paulo foi mencionado, teve o seu direito de manifestação. Vamos ouvir agora a professora Cíntia Nunes, professora de ética da OAB, professora de direitos humanos, que está aqui nos honrando mais uma vez com a sua presença. Professora, tem opiniões divergentes, é por isso que aqui se chama linha de frente. Senão fica linha de lado, todo mundo com mesuras. Aqui é pau mesmo. Eu tenho opinião aqui, eu não concordo, eu falo. Qual a sua opinião? Bom, a minha opinião ela é quase sempre embasada naquilo como eu me posiciono, né? Eu sou mais centrão ali. Embora as pessoas às vezes chamem centrão de ser isento, mas eu discordo humildemente aqui. Eu entendo que os 2 colegas de mesa têm razão parcialmente. Primeiro porque, de fato, há uma responsabilidade daquilo que a gente influencia, né? Nós vemos uma época que todo mundo quer influenciar o comportamento alheio, então são influenciadores de todas as formas. É óbvio que a política também influencia e muito. Então, é sim necessário que a gente tenha uma responsabilização por parte de quem fala e o discurso que fala. Mas, daí até jogar isso no colo de quem quer que seja, eu já acho forçar um pouco a barra. Principalmente porque, como você mesmo disse, Capês, a gente não tem investigação ainda, não tem nada. A investigação está bem prematura e enquanto a gente não souber, e eu concordo com os colegas que é um ato isolado, pelo menos é o que parece, não dá, porque se a gente criar juridicamente uma responsabilização direta sobre atos de terceiros, daqui a pouco qualquer fala que a gente disser aqui vai um maluco e acha que isso é
algo a ser seguido e vem aqui e explode alguma coisa. Então, eu honestamente acho que é super importante que tenha, sim, a responsabilização, que se verifique, mas só lembrando que ontem mesmo, eu estava aqui, inclusive, nesse mesmo programa, e a gente colocou aqui na tela a fala da Gleice Hoffmann, que foi completamente no sentido de vamos para a briga, foi uma fala agressiva também. Então, eu acho que nenhum dos lados está assim, paz e amor, e esse equilíbrio está bem distante de ser alcançado. João Belucci. Pois é, Capês, acho que como vocês colocaram, qualquer conclusão é bastante precipitada. O que se colocou que a ex-esposa do autor desse atentado, né? Até acho um pouco forçado chamar de atentado, porque em essência ele estava ali com rojões e ele cometeu suicídio ali na frente de todo mundo, é o que as imagens indicam. Precisa ter muita calma ainda para analisar. E o carro dele estava com fogos de artifício que, em princípio, não são para explodir nada. Explodiu o carro ali no estacionamento. Não me parece que jogaria o carro no Supremo. Não está nada claro ainda. O que se tem é que a esposa dele colocou que ele gostaria de atentar à vida de um ministro, o que por si só já causa a suspeição do ministro para julgar qualquer ato relativo a esse caso. Mas, infelizmente, a gente está numa macarronada jurídica onde tudo pode. Ontem, os juízes do Supremo também manifestaram juízo de valores fora dos autos, ou seja, já estão declarando juízo de valor sobre um caso que possivelmente irão julgar, ou seja, a institucionalidade brasileira está bastante frágil, bastante debilitada. Agora, o que eu vejo é que também vazaram mensagens que esse cidadão que faleceu teria postado no Facebook, grupos de WhatsApp, onde ele direcionava ofensas, né, impropérios, tanto contra o Lula quanto ao Bolsonaro, né? Ele ofendia os dois, para ele era tudo ruim. Agora, o que é muito triste, essas imagens circulando o mundo, agora você vê que ele vai até ali à frente, ele joga um rojão, né, uma bombinha, depois deita em outra bomba, é uma cena bastante triste. Agora, acho que não dá para responsabilizar nenhum líder. Nós tivemos, em 2014, um cinegrafista da emissora Band que faleceu naquela manifestação das passagens, né, do aumento das passagens, que jogaram um rojão em direção do rosto dele, ele faleceu. Então, infelizmente, a política desperta essas paixões, o esporte, né, enfim. Eu não vejo que essa polarização é uma coisa nova. Ela sempre aconteceu, né, as pessoas sempre estiveram assim, né, torcida, né, essa dicotomia todo um lado ou todo o outro, mas isso sempre teve, não acho que é uma coisa dos tempos modernos. O que infelizmente tem sido é que muita gente tem sequestrado esse discurso para posar de um grande defensor da democracia e para defender a tal da democracia, que é o conceito deles próprios, afrontam todos os tipos de lei e todas as garantias. Eu não sei o que vocês pensam, mas o mundo de hoje é o mundo dos pretextos e o mundo das narrativas. A narrativa, a versão, o pretexto acaba se sobrepondo aos fatos. É preciso investigar esses fatos, investigar a qualidade do armamento que lá se encontrava, qual a idoneidade, a potencialidade lesiva do ato por ele praticado. Quem quer assassinar, como tem nos Estados Unidos, é exposta com uma metralhadora, mira telescópica, aguarda o momento certo para efetuar um disparo. Ele não se explode no meio de uma praça. É preciso investigar aquilo que efetivamente aconteceu, qual a sanidade mental deste sujeito, se ele estava fazendo algum tipo de tratamento psiquiátrico. Então, em primeiro lugar, deve ser feita a investigação do fato. O que me preocupa é muita gente já se adiantando para tentar tirar proveito político, oportunista a respeito de uma tragédia pessoal e de um fato extremamente lamentável. Também é necessário a verificação do nexo de causalidade, porque não é possível. Existem frases que não deveriam ter sido ditas? Sim, concordo. Frases infelizes? Sim. Frases censuráveis? Também. Agora, estabelecer um nexo de causalidade entre essas frases que foram lá colocadas e atos praticados como esse, também eu acredito que seja muito além daquilo que está dentro de uma esfera de previsibilidade. Então, isso a gente tem que ver com serenidade, esse tipo de ação, porque consequências podem ser extraídas daí com a supressão dos direitos humanos, de direitos das pessoas que são acusadas em processo. O devido processo legal foi uma conquista da humanidade. Isso vem desde a Magna Carta de 1215, de João Sem Terra, está lá no artigo 39. Foi repetida na Constituição dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em todas as constituições modernas. Toda pessoa tem direito ao devido processo legal, ser acusada perante o juiz da terra, o juiz que seja apontado previamente de acordo com regras objetivas, contra provas ilícitas. É sobre isso que nós devemos lutar, para que nenhum ato
por pior que seja, sirva de pretexto para a supressão do direito da ampla defesa, do contraditório, de ser julgado pelo juiz competente, de acordo com provas lícitas, com imparcialidade.